Ok, pessoal, estamos de volta para trabalharmos um pouquinho mais a respeito do nosso assunto de intranet. A gente viu na aula passada que na intranet nós conseguimos um tipo de permissividade, que nós falamos sobre eles, ou sobre essas permissividades, que são a partir de servidor de nomes, conhecidos como DNS. Quero que vocês lembrem comigo que há 2 aulas falamos, ou no início das aulas de intranet, nós falamos um pouquinho a respeito da possibilidade dos equipamentos conversarem ou trocarem informações à distância, mas ainda falando de intranet. Observe esse detalhe. Gente, convencionou-se que extranet será a possibilidade de um acesso remoto de uma intranet. Calma, observem comigo o detalhe. Na figura que vocês têm aí, nós encontramos uma intranet de um lado e a mesma intranet do outro lado. Poxa, imaginem vocês um banco qualquer, onde na cidade de Fortaleza ele tem sua matriz e a sua filial em Recife, ou João Pessoa, ou São Paulo, e por aí vai. O que acontece? Será que eu precisarei de redes locais totalmente diferentes? Como é que ficaria esse controle? Não daria muito certo, na verdade. E para isso, a tecnologia nos serve, a tecnologia de rede nos serve com o advento da extranet. A extranet vai permitir que as máquinas se comuniquem, mesmo estando à distância, utilizando aí satélites ou utilizando-se de linhas telefônicas. Aí eu lembro a vocês da nossa aula passada, quando falamos dessa possibilidade, onde em uma intranet, rede local, eu tenho a possibilidade de uma conexão entre cidades diferentes. Ok? Então, a partir daí, lembrem comigo que esse tipo de acesso nós chamaremos de extranet. Claro que tem toda uma segurança, claro que tem servido de senhas, de usuários. Muitas vezes você, dependendo da empresa que você trabalha ou do sistema da rede, você pode fazer uma conexão da sua casa com o servidor lá na empresa. Muitas e muitas vezes você pode até tirar problemas ou consertar alguns determinados softwares. O pessoal que é da área de informática faz muito isso, né? Conecta-se e a partir daí tem um acesso remoto à intranet. Ou seja, o seu equipamento passou a fazer parte. Claro que tem toda uma senha. Mas observem comigo o seguinte, o conceito de extranet será exatamente esse acesso entre redes, mesmo que à distância. Vejam esse detalhe como é importante. Extranet é um novo conceito aí para vocês, né? Já viram internet, já vimos intranet, não é? E aí, extranet agora como sendo um novo conceito para cada um de vocês. Gente, quero também ver com vocês aqui um dado curioso, ou algo que é muito falado, que é o tal de firewall. Firewall, se você for ao pé da letra, você vai encontrar aí uma parede de fogo, que não é exatamente isso, tá? Mas a gente vai encontrar no firewall um tipo de defesa, um tipo de parede. Até a nossa figura aqui está trazendo uma parede, um paredão aqui, onde a função desse paredão é exatamente barrar usuários da internet, ok? De entrar na rede onde você faz parte. Firewall é um tipo de defesa ou um tipo de recurso que permitirá que a tua rede local não seja invadida por usuários externos. Principalmente o caso de redes ligadas à internet, que é o que nós temos hoje, muitos tipos aí fora. Então eu quero destacar com vocês alguns detalhes a respeito até dessa nossa figura que colocamos aqui. A função do firewall que está aqui, que é esse equipamento, ele vai permitir que apenas usuários dessa rede tenham o acesso ou
compartilhem, lembrem da palavra, compartilhem, ou seja, compartilhado os dados aqui. Então, se você participa dessa rede, você vai encontrar aqui o número 1, que é um tipo de subservidor, número 2, então existe todo um compartilhamento. Observem comigo que até as linhas dessa figura vão nos ajudar. Vejam que alguns equipamentos aqui estão ligados a uma linha vermelha. Essa linha vermelha é um controle muito mais interno. Mas aqui nós temos algumas linhas azuis que diferenciam, porque são equipamentos que permitem sair do meu ambiente. Hermani, não estou entendendo muito bem essa questão de firewall. Percebam o seguinte, esse equipamento, ele vai permitir ou não permitir que os intrusos acessem a tua intranet. Nós vamos falar um pouco mais à frente, quando tratarmos do assunto de protocolos, que muitas vezes é um protocolo mesmo falar sobre isso, mas esses protocolos, na verdade, serão tipos de endereçamentos, o chamado IP. Na verdade, os protocolos, eles são chaveamentos, eles são formas de comunicar, forma do fluxo de dados passar ou perpassarem pelos equipamentos. Só existe protocolo quando tem rede, pessoal. Pegue esse bizu aí. Só tem protocolo quando houver rede. Então, no que nós chamamos de IP, que é um endereçamento, digamos assim, mais afinado, tá? De cada uma das redes, aqui você tem o mundo, tem todo mundo aqui passando pela internet. Estão aqui os americanos, os canadenses, todo mundo, o mundo inteiro está conectado aqui. O que acontece? Ele vai querer invadir a rede da tua empresa. E ele vai chegar nessa máquina aqui e vai bater lá e vai dizer, olha, eu quero entrar. Deixa eu dar uma volta aí por dentro. É como se ele estivesse fazendo isso. E aí o teu firewall vai dizer, não, você não faz parte. O seu endereçamento não é dessa casa ou dessa comunidade. O seu endereço não tem nada a ver conosco. E aí o firewall vai barrando. Gente, eu estou falando de um modelo de firewall um pouco mais profissional. Tá? Não é o firewall simplesmente da internet, ou perdão, dizendo, do Windows, que já vem instalado no Windows XP e assim por diante. Então, quando vocês perceberem a expressão firewall em rede ou em prova de concurso, lembre-se que estamos falando de um protetor, um equipamento, um software protetor aqui contra invasores que vem da internet. Em rápidas palavras, esse tipo de equipamento, esse tipo de recurso vai permitir ou não vai permitir que invasores acessem a tua máquina. E assim por diante. Claro, quando falamos de internet, quando falamos de acesso de dados de forma remota ou de forma remota, muito cuidado mesmo. Tomem o cuidado de trocar senha, tomem o cuidado de mudar muitas vezes até, como nós já falamos, senha, o usuário, ou de dar esse número para alguém. Isso é perigoso, mesmo se tratando de um modelo seguro, como tanto é vendido por aí. Ok? Então observem comigo esse detalhe do firewall. Aqui nós temos outra figura que nos ajuda bastante, onde temos uma rede local, aqui um tipo de o firewall da empresa, aqui o mundo inteiro, tá? Nenhuma perspectiva internet, e aqui novamente o firewall, dando uma segurança a esse grupo, e aqui também dando uma segurança a outro grupo. Só para que você visualize melhor e saiba da importância que tem o firewall na empresa. Gente, quero destacar com vocês ainda, a respeito da segurança da informação, apenas alguns dados, apenas alguns bizus. Por exemplo, quando se fala em ameaças de rede, elas tecnicamente são conhecidas por dois tipos. Uma ameaça acidental é quando o usuário acessa sem objetivo de querer, digamos, destruir, ou as intencionais realmente, né? As intencionais que nós sabemos que existem hoje profissionais da área, que é o que a gente vai falar mais à frente, que são os crackers. Mas eu quero só destacar esse detalhe, tá? As ameaças, elas acontecem
em uma perspectiva de rede do tipo acidental ou intencional. Outra, quero destacar com vocês aí os hackers, né? Nada contra os hackers. Interessante. Os hackers, na verdade, eles são usuários que têm um grande conhecimento na área de informática. Houve uma época onde algumas instituições contratavam, inclusive, hackers para que ajudassem na segurança da própria empresa. Então, esse tipo de usuário, eles são, digamos assim, mais conhecedores do que uma boa parte. E existem também os crackers, né? No cracker, infelizmente, a gente pode dizer que são aqueles meninos maus, são os malinos, são aqueles que gostam de quebrar sistema de sistema. Então eles vão buscar ali onde tem as falhas, onde eles podem instalar vírus, onde eles podem, digamos assim, macular a imagem da tua empresa. Isso pode acontecer. Apenas um nome curioso aí para acrescentar no teu dicionário aí. Gente, e eu quero destacar, nesse momento final, apenas 4 agentes que nós chamamos de agentes de segurança. Lembrem-se, nós estamos falando de intranet. Agora, a intranet, vocês devem lembrar comigo que na nossa primeira aula nós destacamos que a intranet ela vai precisar de um servidor, a intranet vai precisar de um ambiente de internet, pelo menos parecido, ok? E ela vai precisar de um software que faça o controle dos dados ou o controle da forma do compartilhamento. Mas eu quero falar rapidamente aqui com você sobre esses 4 tipos de agentes de segurança. É o que nós chamamos de antivírus, ok? Para a tua rede ou para a rede convencional, para a intranet, é mais do que importante que você esteja atualizando os teus antivírus ou o teu antivírus. Na verdade, o vírus trata-se de software. O vírus é um programa que foi feito, a princípio, há muitos anos, para dar segurança. Essa é a verdade. Ele foi feito para dar segurança. Mas, na realidade, o tempo foi passando e milhões de vírus foram se espalhando. E a gente precisa estar nessa de programas que vão permitir que esses softwares não danifiquem as suas máquinas. Então, a gente aconselha para o concurseiro ou para o não concurseiro que estejam atualizando aí os seus softwares antivírus. Spam é um assunto que a gente vai ver um pouco mais à frente quando a nossa aula for internet, mas a gente fala do anti-spam como sendo também um programa que vai dar uma segurada naqueles e-mails indesejados. Na realidade existe uma grande variedade de e-mails que você não sabe quem te enviou, nem como ele conseguiu o teu e-mail. Então a função do anti-spam é dar uma segurada nesses e-mails desconhecidos, e-mails indesejados. Na teoria, é assim que funciona o anti-spam. Criptografia. Não sei se você lembra da época das revistas em quadrinho, né? Revista de quadrinho, onde o Cebolinha levava uma forte aí da Mônica e aparecia lá umas minhoquinhas, uns preguinhos e alguma coisa assim. Aquilo ali é criptografia. Claro que é brincadeira, né, gente? Mas, na verdade, a criptografia, ela é uma forma do dado passar onde todo embaralhado não se consiga entender. Isso convencionou-se como sendo um tipo de linguagem. Isso convencionou-se que é um tipo de segurança da rede. Então, quando se escuta, quando se fala dessa expressão criptografados, dados criptografados são dados embaralhados. Claro, ele vai precisar de um codificador e de um decodificador depois. Isso são detalhes da moçada que trabalha com rede aí. Mas eu quero deixar claro para vocês que a criptografia também é uma forma de segurança dos dados. E por fim, eu quero destacar, gente, as políticas de segurança. Na empresa onde você trabalha, no instituto onde você vai entrar quando passar no concurso, porque você está se preparando aqui conosco do Vou Passar, você vai observar que as políticas de segurança são muito importantes, como pendrives, como CDs, que tipo de usuários acessam a rede, muito cuidado aí com os analistas, vão dizer bem isso para vocês na época dos treinamentos,
Então tenham bastante cuidado com que tipo de software estarão sendo instalados na máquina de vocês. Que tipo de software estou usando? Qual é o programa que alguém está trazendo? Eu tenho um amigo que tem um programa que é muito legal, que trouxe isso, eu quero colocar na sua máquina. Gente, muito cuidado com esses detalhes. Isso muitas vezes pode prejudicar a tua empresa. Isso pode prejudicar o teu trabalho. Então a orientação que a gente dá aqui nesse fechamento é que a segurança da tua empresa ela deverá ser sempre considerada. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.